Segundo Samuel 23, 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Joseabe, Basebete, o Taquemonita, era este principal dos três. Foi ele com a lança, matou 800 de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, um dos três valentes que estava com Davi, quando desafiaram os filisteus, que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Depois dele era Samar, filho de Agê, o Herarita, o filisteu que haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Samar, porém, apontou-se no meio daquele terreno, defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega e foram ter com Davi à caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, com saudade, exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Porém, ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, que tal faça beber o sangue dos homens que foram com risco da vida, da maneira que a não quis beber. Isso fizeram aqueles valentes. Estamos diante de um texto aonde vemos que as vitórias de Davi não aconteceram apenas pela coragem, pela bravura, pela confiança que Davi tinha em Deus, mas porque Davi tinha uma equipe poderosa, vencedora. Além de se voltar para Deus, podemos dizer que a equipe de Davi era uma equipe guerreira, era uma equipe que realmente vencia os seus confrontos. Cada um realmente era muito dedicado na sua coragem, na sua valentia, na sua destreza, nas suas habilidades. De sorte que Davi não estava mal acompanhado. Davi vivia na companhia de Deus e na companhia dos seus valentes, homens destemidos, homens guerreiros, homens que passaram por diversas batalhas e foram vencedores.
diante dos obstáculos, diante das dificuldades, Davi e a sua equipe prevalecia. Por que prevalecia? Porque verdadeiramente era um grupo de valentes. Davi possuía 37 valentes. Não eram 37 covardes. Eram homens destemidos, capazes de enfrentar exércitos inteiros, independente da companhia que esse exército inimigo fosse. Poderia ser um exército até muito superior do que o exército de Israel, mas a coragem, a bravura daqueles homens fazia valer muito mais do que a sua quantidade. Não eram muitos, apenas 37, mas esses 37 valentes faziam toda a diferença. Nesta manhã, eu quero falar a respeito dos valentes de Deus. Durante todo o tempo, Deus realmente levanta pessoas destemidas, corajosas, que estão dispostas a enfrentar os obstáculos, vencerem as suas batalhas, confrontar os inimigos e saírem ilesos. Vamos ver o que é que se precisa para ser um valente de Deus. A palavra nos diz: Davi estava acompanhado de pelo menos 37 valentes. Eles andavam juntos, eram também amigos de Davi, fazia parte da consultoria de guerra, eram consultores de guerra, mas dos 37 que acompanhavam a Davi, havia um grupo de 5, 3 que eram os cabeças, daquelas guarnições de Davi. O primeiro nome é apontado, o de Josebe-Basebete. O segundo nome a ser apontado era o nome de Eleazar. Também temos o nome do inesquecível Samar. Além desses 3 nomes, encontramos o nome de Abisai, irmão de Joabe, e Benaia, que estavam tentando chegar lá. Esses foram fiéis para com Davi e estavam sempre do lado dele. Uma coisa que eu aprendo aqui já na introdução desta mensagem é que nós devemos estar sempre acompanhados de vencedores. Nunca devemos estar do lado de perdedores. Devemos nos aliar a pessoas que espiritualmente vencem e não perdem, e não fracassam. E Davi era assessorado de pessoas que eram vencedoras e não fracassados, e não perdedores. Há pessoas que, por falta de conhecimento espiritual, associa-se às pessoas mais fracas. Elas realmente fazem aliança com pessoas fracas espiritualmente. Não vai conseguir formar uma grande equipe para vencer batalhas, para vencer guerras. Eu não gosto de sair para uma batalha espiritual, por exemplo, com pessoas que realmente não têm um nível espiritual igual ao meu ou maior do que o meu. Eu saí com pessoas do nível espiritual mais baixo, eu sei que realmente poderei sair ferido na guerra, na batalha. Davi, ele não andava com covardes, volto a dizer, repito, Davi andava com corajosos. Por isso a Bíblia descreve 37 valentes de Davi, destemidos, corajosos, cheios realmente
de força e de vigor, tanto físico como espiritual, para vencer as guerras. Aqueles que te acompanham nas lutas também deleitarão dos momentos de glória. Uma outra coisa é que só podemos colher nossos frutos se tivermos outros que nos ajude a plantar. Ninguém tem o direito de colher frutos que você plantou se estas pessoas não te ajudaram a plantar. É necessário que elas nos ajudem a plantar para poder participar das nossas colheitas. Isso é real. Então, cada um ali que ajudava Davi a plantar ou a implantar o reino, eles foram realmente favorecidos em cargos, eles foram favorecidos no comando do exército de Israel, porque Davi soube reconhecer a quem estava somando. Às vezes, tem aquelas pessoas dentro da igreja que elas murmuram e chegam até a atingir o líder. O líder não reconhece, o líder realmente não faz nada por nós. Mas a pergunta é: você está fazendo por onde? Você está fazendo por onde ser reconhecido? Você está fazendo por onde o líder possa te ver e te recompensar? Aqueles homens de Davi faziam por onde? Aqueles homens de Davi demonstravam fidelidade, demonstrava amor pela nação e demonstrava realmente companheirismo à visão de Davi. A visão ali era a visão de Davi, não era a visão de Joabe e dos demais. A visão era de Davi. E eles assim assessoravam a Davi, faziam até o papel de mentor para Davi, porque acreditava naquilo que Davi tinha proposto para a nação. E eles se tornaram bravos, guerreiros, valentes, porque eles estavam aliados a Davi. E não era um grupo de valentes que estava competindo com Davi. Por isso o reino de Davi é um reino verdadeiramente comentado até hoje. Nunca se houve em Israel um rei como Davi. Porque Davi, ele não construiu um reino para si. Ele construiu um reino para a nação. Ele desenvolveu na nação algo muito forte, que até hoje Israel vive baseado em muitas estratégias deixadas por Davi. Deus, é bom a gente saber disso, que Deus não se revela para aqueles que estão apenas de passagem. Deus não tem interesse de se revelar para aquelas pessoas que apenas passam, estão de passagem naquele movimento, estão de passagem naquela igreja, estão de passagem naquele ministério, estão de passagem naquele exército. O que Deus está a fazer? Deus está a buscar continuadores da sua obra. Deus está sempre buscando aquelas pessoas que dê continuação à sua obra. Pessoas que perseveram, pessoas que prossigam firmes para o alvo, para aquilo que é estabelecido pelo nosso Deus. Há um velho ditado que um homem sozinho, ele não ganha uma guerra. Isso não se aplica a um verdadeiro cristão. Essa é a verdade.
Esse aí é um ditado de lá do mundo, é um ditado social, é um ditado político, que um homem sozinho não ganha uma guerra, mas é irreal para o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele é destemido, ousado, revestido do poder de Deus, e um guerreiro só, revestido do poder de Deus, ele é capaz de fazer uma grande diferença em uma nação, ele é capaz de fazer uma grande diferença no mundo. Dentre os guerreiros de Davi, os valentes de Davi, um só matou 800 homens. E eu vou lhe falar daqui a pouco a respeito dele. Ele não precisou de muitos com ele. Ele sozinho derrotou um exército de 800 homens. Por que, amado, eu estou falando isso? Porque temos, sabe, a falta de visão de achar que a gente não vai, que é por causa do irmão, que a gente não vai, que é por causa da liderança, que a gente não vai, é porque não tem oportunidade, ou coisas assim. Se não vamos, o problema não está nos outros, o problema está em nós. É a nossa inoperância, é a nossa falta de vitalidade espiritual, é o nosso pouco pagar preço para se encher de Deus, porque quem se enche de Deus se torna verdadeiramente um guerreiro do Senhor. Não é com a filosofia que se torna um guerreiro de Deus. Não é com uma mente mundana que nos tornamos um valente de Deus, mas nos tornamos um valente de Deus é sendo cheio do Espírito Santo. Às vezes não queremos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Vivemos nada mais, nada menos do que com os nossos nervos à flor da pele. Aí qualquer coisa aborrece, qualquer coisa já não quer mais fazer para Deus, qualquer coisa já sai da igreja. Imagina se os valentes de Davi fossem assim, covardes, porque tudo isso é sinal de covardia. Deixa a igreja, culpa o fulano, culpa o ciclano, culpa o pastor, culpa não sei quem. Tudo isso é sinal de covardia. O verdadeiro valente de Deus, o verdadeiro guerreiro de Deus, ele não tem tempo para ficar ocupado ou desperdiçar tempo com essas insignificantes coisas. Ele sabe quem ele é em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe? Temos que saber quem nós somos em Deus. Se somos um fraco, se somos aquele crente que vai lá e vem cá, o crente bambu, enverga para lá, enverga para cá, só tem um detalhe, o bambu não quebra, mas enverga. Observa uma coisa, eu tenho que entender uma coisa, se as coisas não estão acontecendo no reino espiritual para a minha vida, o problema não está em Deus, o problema está em quem eu sou. Amém? Repita comigo, diga, quem eu sou no reino de Deus faz toda diferença. Amém, irmãos? Eu não sou obrigado de maneira nenhuma a compartilhar o que eu colho com quem não me ajuda a plantar. É importante que as pessoas estejam sempre auxiliando umas às outras. Por quê? Porque no dia da colheita, aquele que realmente teve várias pessoas lhe ajudando a plantar, colherá juntamente com ele. Alguém está entendendo aí? Entenda.
Então, vamos ignorar esse ditado. Um homem sozinho não ganha a guerra, porque isso não se aplica a um cristão verdadeiro. Porque mesmo debaixo das mais fortes provações e dificuldades, nós somos mais do que vencedores. É o que a Bíblia diz. Não são as circunstâncias que nos tornam vencedores, mas o sangue de Jesus que está sobre nós. Diga, eu sou mais do que vencedor, independente do que seja as circunstâncias. Essa é a verdade. Lute, guerreie, se esforce, peleje, combata. Agora, só que a nossa primeira guerra não é contra o nosso irmão, não é contra realmente a carne e sangue. A nossa primeira batalha é contra principados, potestades, espíritos da maldades, que se alojam nas regiões celestes. E a nossa segunda batalha é contra a nós mesmos, principalmente contra os melindres que temos. Deixamos de fazer a obra de Deus por causa de uma palavra de um irmão, deixamos de fazer a obra de Deus por causa de alguma situação. Um guerreiro de Deus, um valente de Deus, ele não se comporta assim, como um derrotado. O derrotado é que joga as suas armas, que joga realmente a sua força, que fica inabilitado, totalmente inabilitado. Não, eu não vou, não, eu não faço, ninguém gosta de mim. Se eu fosse, amado, dar ouvidos ao que as pessoas falam ao meu respeito, se eu fosse me preocupar de realmente A gosta, B não gosta, C me admira, D não me admira, eu já teria parado há muito tempo. Sabe por que eu não paro? Porque eu tenho um objetivo, e o objetivo principal que me faz me manter em pé é quem me chamou, é quem me elegeu. Deus me escolheu, Deus me elegeu, e eu não vou parar. Aconteça o que acontecer, eu não vou parar. Amém? E eu tenho que entender que assim como os valentes de Davi, eles tinham um compromisso em agradar a Davi, eu tenho um compromisso, agradar a Deus. A igreja tem um compromisso, agradar a Deus. Os valentes de Deus vieram participar da ceia nesta manhã, digam amém. Os valentes de Deus não se amedrontam diante do tamanho do inimigo. Não importa qual seja o tamanho do inimigo. E Davi realmente começa a sua façanha de guerreiro, já enfrentando um homem de mais de 3 metros de altura, quase. Ele enfrentou logo Golias, primeiro desafio, um gigante grande, alto, temível, cheio de experiências de batalhas, vencedores de muitas guerras. Era um inimigo sem igual. Hoje nós temos muitos inimigos nos nossos sentimentos. Sentimento de perda, sentimento de raiva, sentimento de ira. E todos os sentimentos, eles, por vezes, atrapalham a nossa vida espiritual. E temos que vencê-los, temos que derrotá-los. Porque quando as dificuldades externas aparecem, já vencemos as dificuldades internas. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, meu irmão, como valente de Deus, vença primeiro as dificuldades
internas, todas que estão dentro de você. Amém? Joseabe, Basebete, bandiu sua lança contra 800 filisteus, contra 800 homens, e o feriu, e o matou. Amém? Igreja que é cheia do Espírito Santo, igreja que tem a presença do Espírito de Deus, não pode ser uma igreja covarde, melindrosa, cheia de coisinhas. Não pode. Tem que ser uma igreja guerreira. Tem que ser uma igreja forte. Amém? Não vou fazer, vou sair do ministério. Cuidado, que acabará não chegando nem no céu, por causa da covardia. Acabará não chegando no céu, porque Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer naquele homem, naquela mulher, corajoso, valente, destemido. A Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como um monte, não é como um morro de areia. Os que confiam no Senhor são como um monte, são como aquela rocha inabalável, que para poder derrubar aquela rocha precisa de longos e profundos dinamites. Aquela rocha só vai rachar se ela for dinamitada. Mas a Bíblia vai além. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. A minha vida, o meu equilíbrio emocional, o meu equilíbrio espiritual tem que ser inabalável. Não pode de maneira nenhuma ser uma fantasia o nosso vocabulário. Os que confiam no Senhor, em Deus nós somos mais do que vencedores. E depois está lá, com a alma abatida. E depois está lá, triste. E depois está lá, fora da igreja. E aí quando se pergunta, quando se confronta, você está assim por causa de quê? Eu estou assim por causa do irmão, eu estou assim por causa dos problemas, eu estou assim por causa da família. Não! Está assim por falta de atitude. Aquela atitude de guerreiro, aquela atitude de vencedor. A Bíblia diz assim, olha, o cair é do homem, o levantar é de Deus. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Por quê? Porque um anjo vem e o levanta? Não, porque ele se esforça, se levanta e vai à guerra. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Diga para a pessoa que diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus ainda tem valentes, e nós somos estes valentes de Deus. Como, amado, nós estamos vivendo um tempo que a igreja cede, a igreja concorda, a igreja aceita. O quê? A imposição do mundo. A imposição do mundo vem e toma conta, travando a igreja. O Senhor não morreu por uma igreja travada. Jesus morreu para que a sua igreja seja livre. Amém? Livre. Se destrave, meu irmão, em nome de Jesus. Comece a vencer as suas guerras. Comece a triunfar no reino de Deus. Enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus para participar da ceia, eu vejo os testemunhos de Jeová, como acabaram de passar ali, com as suas
com seus equipamentos de evangelização. Recebe não, estão lá. Recebe, não posso atender, mas está lá. Recebe porta na cara, mas está lá. Bota o cachorro para latir para eles irem embora, mas eles estão lá. Eles estão lá. E nós? Não, não é bem assim, e não sei o quê. E vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Soldados dentro do quartel não demonstram a sua bravura. Soldado dentro do quartel não diz que ele protege a cidade. Os soldados, para proteger a cidade, eles têm que estar na rua. Os soldados, para darem segurança a uma cidade, eles têm que estar na rua, protegendo os principais pontos. Nós fomos chamados, amados, para estar na guerra, guerreando em favor do reino de Deus. Nós temos uma pátria, nós temos uma bandeira, nós temos um nome. A Bíblia diz que nós não somos desta terra. Aqui não é a nossa pátria. Agora, viver como um cristão, como se fosse da terra, cheio de coisinha, não é da vontade de Deus. Amém? Então, quem é o guerreiro de Deus? Diga comigo, o guerreiro de Deus é aquele que não desiste diante das situações adversas, ele está de pé. Aplaude a Jesus por isso. O que eu penso a respeito de Josebe, esse valente de Davi? Eu penso que ele era um homem, um guerreiro, que não ouvia conselhos de covarde. Não ouvia, não. Ele só ouvia conselhos de quem somasse com ele. E não de quem viesse, mas rapaz, você vai enfrentar 800 homens. Você não está vendo que se você enfrentar 800 homens, você será um homem morto? Ele não ouvia isso. Ele acreditava, muito antes de Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Eu posso. Aleluia. O que eu tenho a dizer? Eu quero abrir os seus olhos. Não escute as pessoas que não te acompanham nas tuas guerras. Só para querer lhe dizer como é que faz uma guerra? Não estou interessado nisso, não. Quer ir comigo para a guerra? Não, mas eu acho que você deveria fazer assim. Eu acho que você deveria fazer daquele jeito. Eu acho que você deveria comprar um tanque, entrar dentro do tanque. Você deveria estar... Você vai comigo dentro do tanque? Eu não vou não, né? Você sabe. Mas eu estou lhe dizendo como é que faz. Imagina, o mundo está cheio de pessoas assim. Dentro da igreja também tem. São pessoas que não lutam, não guerreiam com você, mas quer te dar conselhos para a guerra. Quer até te ensinar a guerrear, não tem experiência nenhuma, mas quer te ensinar a guerrear. Chega para ele, e aí, quantos gigantes você já venceu? Nenhum, mas eu sei como é que vence. Sim, saber como é que vence é uma coisa, mas na prática, no campo de batalha, é outra coisa. E o vencedor não é aquele que tem teoria, o vencedor é aquele que está na prática. Amém? Não, eu sei derrubar o Golias. Não resolve. Já derrubou algum? Não resolve. Você é um valente de Deus? Então ouça a voz do Espírito Santo.
e não os conselhos das pessoas que não somam. Amém? Estão me ouvindo aí atrás? Glória a Deus. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 43, 13. Agindo Deus, quem impedirá? João 10, 40. Se credes, verás a glória de Deus. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Poxa, Deus, um guerreiro excepcional. Ele treina o seu povo, a sua igreja, os seus valentes, dizendo que vai, eu estou contigo. Vai, você vai vencer. Vai. Se as coisas não acontecem, não é por causa de Deus, é por causa de nós mesmos. Olha o que fala realmente a história, os historiadores, a respeito da Legião Francesa. A Legião Francesa é o exército mais elitizado do mundo. Nenhum exército é mais bem preparado do que a Legião Francesa. E o lema deles é o seguinte: se eu falhar, me engulam. Se eu cair, me levantem. Se eu desistir, me matem. É melhor morrer do que desistir. Por isso nós dizemos, e a Bíblia traz essa conotação: desistir jamais. A Bíblia diz uma coisa só para mim e você: ser fiel, ser valente, ser corajoso, ser destemido, ser forte. Amém? Ah, mas os tempos são outros. É por isso que tem crentes fracos. É por isso que tem crentes debilitados. É por isso que tem crente que não crê. E os milagres não acontecem na vida deles, porque eles não crê, eles não vê curas, eles não vê maravilhas, eles não vê prodígios, eles não vê o sobrenatural de Deus, porque a vida está enfadada com o natural. É o natural. O naturalismo sufocou a vida. Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Quem crê, verá a glória de Deus. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga bem assim: quer ver a glória de Deus? Creia. Tome posições de fé, amado. Posições de fé. Não é posições, sabe, de covardes. Não. No reino de Deus não é diferente. Aqui no reino de Deus não existe lugar para se esconder. Não existe não. Lá Adão se escondeu, mas aqui não dá para se esconder. A realidade é outra. A realidade nossa, a realidade da igreja é outra, não dá para se esconder. Ou eu estou atrás, ou eu estou na frente. Às vezes posso estar até no meio, mas estou e tenho que estar. No mundo que vivemos, no mundo espiritual, é necessário que nós estejamos sempre no campo de batalha. Tem pessoas que acham que o reino de Deus é vir à igreja, fazer a sua devoção e pronto. Não, é confrontar todo dia o pecado. É todo dia vencer a sua própria natureza. É todos os dias vencer demônios. Amém? Diga, todos os dias eu tenho que vencer algo. É a fome, é a nudez, é a fraqueza, é o desemprego,
Isso são nas áreas físicas. E na área espiritual também temos coisas a vencer. Temos que vencer o ciúme, a inveja. Temos que vencer o ódio. Temos que vencer a ira. Temos que vencer o rancor, o ressentimento. Temos que estar sempre dentro de nós verdadeiramente invencível. Chegar realmente e dizer: olha, inveja, aqui você não entra. Olha, mágoa, você aqui não entra. O irmão disse assim, aquela coisa, mas já está perdoado em nome de Jesus. Para trás de mim me mágoa. No meu coração não, porque eu não tenho tempo para ficar perdendo tempo com você. Eu tenho minhas guerras para vencer em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz a palavra. Lucas 9,62. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino. Só é apto para o reino aquele que segura o arado e olha para frente. E ali ele desvia o arado de um toco, ele desvia o arado de uma pedra, mas ele vai. Ele sabe que se ele olhar para trás, o arado vai realmente derrubá-lo. Então não. Diga para você mesmo nesta manhã, diga: eu não posso parar. O meu alvo é o céu. Tem que ir em frente, tem que vencer. Tem que vencer essas coisinhas que vêm atormentar a mente. Tem que vencer essas coisinhas também externas. Tem que vencer. Não vou me envolver. Olha, o pastor está falando aí, vai ter um encontro de discípulos e discipuladores. É quinta-feira, nem lá eu vou, nem lá eu vou. O que é isso? Você é covarde? Foi chamado para pertencer ao reino dos covardes? Ao reino daqueles que não frutificam para Deus? Não dão fruto para Deus? O exército de Davi era pequeno, mas era de homens corajosos. Um só venceu 800. Tem o outro que eu vou falar dele já já. Amém? 2. Os valentes de Deus são motivados por uma imensa persistência. Repete comigo, diga: o valente de Deus persiste. Ele é persistente, diz a palavra. Versículos 9 e 10. Enquanto os filhos de Israel se retiravam, Eleazar se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. Imagina você, o camarada lá, ó, pegou a espada, colocou a espada na mão e lutou, a mão ficou cheia de calo, a mão sangrou e a espada colou. Tem muitos crentes que hoje já largaram a espada. E tem aqueles que nem pegam. Para nós, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Para nós, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela está em tuas mãos. Tu tem lido, comido da palavra. É a tua arma de guerra. É a tua arma de defesa. Foi a arma que Jesus usou para vencer Satanás. Hoje nós queremos vencer o que está por trás. Por trás da mágoa, por trás do ódio, está um demônio. Queremos vencer ficando de mal. Queremos vencer ficando indiferente. Quer vencer as tuas guerras? Usa a palavra, usa a arma. Faz como fez Eleazar. Eleazar grudou a espada. Ninguém tirava a espada da mão dele. A espada ficou colada. A mão ficou sangrando. Mas ele venceu. Ele venceu. Não se vence guerras espirituais sem se pagar um preço.
Durante 40 dias nós estivemos aqui, em oração. Se pergunte, nesses 40 dias, quantas vezes você veio? Nós queremos uma vida melhor, queremos uma vida financeira melhor, queremos uma vida conjugal melhor, queremos uma vida em todas as áreas melhor, mas não queremos carregar a espada, não queremos que a espada grude na nossa mão, não queremos enfrentar os inimigos espirituais, queremos mágicas de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve que guerrear muito, ele teve que lutar muito, ele teve que fazer muitos esforços. Amém? As coisas não caíram do céu para Davi. Davi venceu todos os seus inimigos. Mas ele foi corajoso. E diz aqui a respeito de Eleazar. Lutou com tanta obstinação, com tanta vontade, que a espada ficou presa na mão. A espada não saía da mão. Ele não largava. E lutava. E cada um que corria para enfrentá-lo, era mais um abatido. Ele abatia. Amados, os teus gigantes, os teus inimigos, eles têm levado vitória na sua vida ou derrotas. É isso que precisamos ver. Às vezes nós nos abatemos por nada. Ficou desempregado, vem um abate, fica abatido. Ficou assim, vem assim. E aquela vida realmente sem força, sem vigor, sem energia espiritual. Deus te quer muito mais com energia espiritual do que com energia física. A pessoa vai para a academia, quer ficar forte, quer não sei o quê, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas espiritualmente é um fraco, é um derrotado, é um fracassado. Se fortalece espiritualmente. Se reveste do poder de Deus, como diz a Bíblia, que nós devemos nos revestir do poder de Deus. A Bíblia diz: no demais, irmão meu, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, para que você esteja preparado, esteja de pé, esteja realmente de olhos espirituais abertos, destemível. Os dias maus podem vir, mas eu estou preparado para eles. Os dias maus podem acontecer, que aconteça, temos que estar preparados para ele. Amém? Quantos estão me entendendo? Eu não vim aqui nessa manhã trazer uma história de carochinha para você. Eu vim trazer a história dos valentes de Davi. Eu vim mostrar para você que Davi tinha um exército. Ele tinha amigos que ele lutava. Ele tinha companheiros que defendiam a ele. O reino que Davi implantou não foi um reino por acaso. E ele dizia: esse reino será eterno. Esse reino não haverá ninguém que destrua. E é por causa disso que vem Davi dentro da genealogia de Jesus. E profetiza Davi: sairá um renovo, daqui sairá um renovo, e esse renovo reinará eternamente. A coragem de Davi agradou a Deus. Jesus não é descendente de um covarde. Lá Bartimeu diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe por quê? Porque era notório a coragem, a destreza, a força, o vigor, a empatia de Davi. Não foi à toa que Davi foi um dos reis mais carismáticos de Israel. Por causa de que? Da sua empatia. Ele defendia o seu povo. E hoje, igreja,
nós temos a mesma obrigação, é defender uns aos outros. É defender uns aos outros, é ser uma equipe, é ser um exército, e não um povinho dividido. E não um povinho que, olha, eu não vou com a cara de A, eu não vou com a cara de B, eu vou com a cara de C, porque é de uma igreja granfina, ou coisa assim. Não podemos ser um exército falido, temos que ser um exército forte na terra, para que o mundo respeite o poderio que é a igreja. Quem entende, diga amém. Quantas vezes, nos momentos de luta, a primeira coisa que fazemos é largar a espada. Deixa a espada de lado. Não estuda mais a Bíblia, não lê mais a Bíblia, não pega mais na Bíblia. Agora é tomado pelo ódio, pelo rancor, é tomado pelo ciúme, é tomado pela inveja, é tomado por sentimentos que nos afastam da palavra. É nessa hora que nós temos que nos levantar e dizer: olha, Satanás, eu não estou aqui para fazer a tua vontade. E chegar a dizer: cadê a palavra de Deus? Ela vai falar comigo. Ela vai renovar as minhas forças, ela vai me dar um treinamento novo, e quando eu sair daqui, eu saio para vencer a batalha. Amém? Aleluia. Os valentes se apegam à espada, e não a soltam de jeito nenhum. Está em crise? Lê a palavra. Não está em crise? Lê a palavra. Tem problemas para resolver? Lê a palavra. Tem conflitos para vencer? Lê a palavra. Esteja sempre com a espada na mão. Deixa ela colar na tua mão. Deixa ela ficar ali, ó, na tua mão, como deixou o valente de Davi. Ele era uma espada física. E nós temos a espada mais poderosa, porque a nossa espada é espiritual. É uma espada fumegante. Destrói qualquer mal. A dele não destruía qualquer mal, mas ele se apegou a ela. E a nossa espada, que destrói qualquer mal, deve, cada um de nós, nos apegarmos a ela. Você está entendendo? Vamos ser semelhante a Paulo. Paulo disse: não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possa suportar. Suporte as provas, enfrente as lutas, vença as suas guerras. Você não está só. Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga: está precisando de ajuda para vencer as suas guerras? Conta comigo. Tem pessoas na igreja, dentro da igreja, que são orgulhosas. São orgulhosas, ela não chega assim e diz assim: olha, irmã Ana, jejuma por mim, eu estou fraco na fé. O exército de Davi era uma família. O exército de Davi era uma família. A maioria dos crentes vive isolados e não tem habilidade para vencer as suas guerras sozinhos. E não pede ajuda para quem já venceu e está continuamente vencendo. Não. Você acredita que eu já ouvi aqui pessoa dizer: não, pastor, eu não quero lhe incomodar. Eu disse: você vai incomodar quem? Vai incomodar o diabo? Vai pedir solução ao diabo? É o diabo que vai ter que te orientar? Peça ajuda para vencer as suas guerras. Peça ajuda a quem tem mais habilidade. Peça ajuda a quem está na guerra e está sendo vencedor. Até quem está na guerra e já perdeu alguma batalha, tem experiência para contar.
A igreja que veio nesta manhã como guerreiros de Deus está aqui. Dê glória a Deus. Deus está falando conosco. Aleluia. Os valentes de Deus são fiéis até o fim, na luta, nas batalhas. Eles sabem que Deus conhece os seus limites. Quem mais sabe do nosso limite é Deus. E a Bíblia diz: não vem tentação que você não possa suportar. Não vem prova que você não possa vencer. No meio das provas eu te dou o escape. E você sairá vencedor. Amém? Os valentes de Deus defendem aquilo que conquistam. Diga comigo: os valentes de Deus defendem aquilo que conquistam. Diz o versículo 11: onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e defendeu e feriu os filisteus. Os filisteus estavam roubando as lentilhas, mas um guerreiro chamado Samar se levantou e disse: aqui nessa terra ninguém vai roubar uma vagem sequer da lentilha aqui vai roubar. Que eles venham para ver quem eles vão ter que enfrentar. Amado, tem crente que deixa o diabo roubar o filho, roubar o marido, tudo para as drogas. Tem crente que permite que a bagunça do inferno entre no lar. E perde o filho para a prostituição, perde a filha para a prostituição, perde para os inimigos. Temos que ser corajosos, valentes, destemidos, cheios do Espírito Santo, bater o pé e dizer como Josué: na minha casa não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é blindada, a minha casa é protegida, a minha casa é amparada. Se tiver que entrar na minha casa, vai ter que passar por mim, porque quem vai estar na porta sou eu. Um homem cheio do Espírito Santo é um problema para o inferno. Agora, uma pessoa vazia de Deus, Satanás deita e rola. Amém? Vocês estão entendendo? Satanás deita e rola. Sabe o que é que entra? O naturalismo. O naturalismo entra. E aí fica aquilo: não, eu não vou aborrecer meu filho, eu não vou aborrecer meu marido, Espera aí, você foi chamado no reino de Deus para quê? Você foi chamado como um guerreiro de Deus para quê? Para aceitar o que o inimigo dita, ou para fazer valer a sua fé em Cristo Jesus? Samar defendeu uma plantação de lentilhas que os filisteus invadiram. Enquanto todos fugiam, ele ficou. Vamos embora. O inimigo chegou. Vamos embora. Não, eu fico. Eu vou defender essa plantação. É minha. Eu vou defender essa terra. É minha. Eu vou defender essa conquista. É minha. Diga para a pessoa que está do seu lado: diga, defenda as suas conquistas. Amém? Defenda. O que você conquistou na cruz tem que ser defendido. O que você conquistou com Jesus tem que ser defendido. Não é Jesus que vai defender, somos nós. Amém? Se formos covardes, de um a um, voltaremos para o mundo. Se formos covardes, voltaremos para o mundo e vamos ser piores do que éramos antes. Então eu e você decidimos
Eu e você temos que tomar uma posição. Não, para trás eu não olho, atrás eu não volto, atrás ficou o meu passado, atrás ficou a minha velha vida. Hoje eu tenho um alvo a mirar, a olhar, hoje eu tenho um rumo a seguir, hoje eu tenho uma nova vida e não posso desprezar essa nova vida que tenho. Quem entendeu, diga amém. Bata um aplauso aí para Jesus. Aleluia. Nos momentos de desespero e de perdas, ninguém quer ficar do teu lado. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Você convida 100 para o velório de um ente querido. Eu digo a você que só 50 vão até o cemitério. Você está com um problema, ninguém diz assim, eu luto com você. Então você tem que ter força. Você tem que ter coragem. Quando pedi ajuda a algumas pessoas no passado, me ajuda, espiritualmente me ajuda, disseram, não, a vida é assim mesmo. Eu tive que buscar força em Deus e me levantar. Tive que buscar força em Deus. Quando mais precisei dos meus amigos, procurei eles. Eles não estavam perto de mim. Fizeram como fizeram com Jesus. Quando Jesus estava no Getsêmani, precisando de intercessão, lá estavam eles dormindo. E Jesus teve que viver aquele momento, lutar aquele momento sozinho. E Jesus não saiu culpando, mas Pedro, mas João, vocês, não, levantai-vos. O inimigo já acabou de chegar. E ele vai me levar preso. Ele já estava esperando. Ele esperava a sua prisão. Ele esperava as suas torturas. Ele esperava a sua morte. Amém? Você é um valente ou não? Temos que ser valentes de Deus. Não só cantar. Porque essa música cantada é linda. Mas ela tem que ser vivida, aplicada. Ser o nosso dia a dia. Hoje à tarde eu tenho outra batalha. Amanhã tenho várias batalhas. Todos os dias temos batalhas. No mundo espiritual para enfrentar, vencer, batalhas interior para enfrentar e vencer. Não conquistamos nossos territórios para entregar de mão beijada a Satanás. Então temos que lutar. Amém? Diga, o que Deus me fez conquistar, eu não abro mão. Entregar o que conquistou ao diabo, irmão? Não! Conquistei a minha salvação na cruz, através de Jesus. Não abro mão dela. Conquistei a estabilidade emocional. Não abro mão dela. Conquistei a minha estabilidade conjugal. Não abro mão dela. Não abro mão dela. É uma conquista. Tive que lutar e dizer, Satanás, você sai, você sai, você sai, você sai. E a Bíblia diz com muita firmeza, resista ao diabo, lute contra o diabo e ele vai fugir de você. Aonde quer que esteja a ação dele, na vida emocional, na vida espiritual, na vida conjugal, onde quer que haja a ação do inimigo, lute contra e você vai vencer. Agora, se não lutar, nada vai acontecer. O apóstolo Paulo era um preso de Jesus Cristo, não do Império Romano. O Império Romano várias vezes prendeu a Paulo. Várias vezes Paulo realmente foi preso, estava fisicamente preso, mas aquilo não era nada para ele, porque ele sabia que o seu interior, ele sabia que o seu espírito estava livre.
Estava livre, diga comigo, independente das ameaças externas, o meu interior é livre. Não se sinta preso. Não esteja debaixo de nenhum regime imposto. Muitos se acovardam diante das obras. Muitos se acovardam, deixam a palavra de Deus de lado. Mas eu quero dizer, quando você se entrega ao Senhor em oração, quando você se humilha a Deus em oração, quando você busca de Deus o revestimento, Deus te dá estratégia, Deus te dá força, Deus ilumina a tua mente, Deus restaura o teu espírito e você se levanta com toda a vitória na mão. Aleluia! Glória a Deus! Os valentes de Deus fazem além das expectativas. Eles vão além das expectativas. Versículos 15 e 16. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e levaram a Davi. Amado, quando nós estamos verdadeiramente posicionados como valentes de Deus, nós vamos além das expectativas. Aqueles homens, só porque Davi disse bem assim, me deu vontade de beber água de lá da porta de Belém. 3, vamos buscar água para o nosso rei. Vamos buscar, rapaz, mas lá está o acampamento dos filisteus, está lá. Vamos lá, a gente vai varar o acampamento dos filisteus, vamos passar pelo meio deles, vamos matar quem precisar matar, mas o nosso rei não vai ficar sem ser servido. Ei, olhe para mim em nome de Jesus. Você tem servido ao seu rei? A ponto de buscar água para ele, aonde quer que seja. Você tem tido essa admiração pelo seu rei Jesus. Você tem tido esse amor, esse respeito, esse compromisso. A ponto que basta ele desejar você servir. Davi apenas desejou. Davi apenas disse: a quem me dera beber uma água lá do poço. E 3 na mesma hora disse: você bebe, meu rei. Se você quer, você bebe. Nós vamos buscar lá. Quantas coisas Deus deseja de nós, mas dizemos: é longe. Não sei como pegar a água no poço. Não estou preparado, meu Deus. Manda outro. Um dos grandes símbolos de Deus comparado a reino é o de Davi. Davi desejou, falou, comentou: eu quero água do poço. E eles foram buscar. Hoje Deus deseja, hoje Deus quer a nossa atuação. Nós dizemos: manda outro. Não é para mim. Eu sou fraco, eu não estou preparado, eu não tenho talentos, eu não tenho jeito. Deus quer uma coisa só. Se você é do reino, sirva ao reino. Se você é comprometido com o reino de Deus, vista a camisa do reino de Deus. E se você é comprometido com a sua igreja, vista a camisa da sua igreja.
Não esteja dentro da apacentar com a camisa da Batista. Não esteja dentro da apacentar com a camisa da Assembleia de Deus. Esteja dentro da apacentar com a camisa da apacentar. Alguém me ouve? Tem alguém dormindo perto de você? Se tiver, sacode ele aí para acordar. Amém? Olha o que diz. Belém estava sitiada pelos filisteus. E Davi sentia um enorme desejo de beber da água daquele poço. Ele não precisava ir, nem ele e nem os amigos. Ninguém os obrigou a ir. Ninguém pediu para que eles se reunissem e fossem pegar água para Davi. Mas eles foram. Sabe por que foram? Para deixar uma lição para mim e para você. Quando o rei quer, a gente tem que se esforçar para fazer. Amém? Diga comigo, quando o meu rei, Jesus, quer, eu preciso me esforçar para fazer. Temos que nos esforçar, igreja. Estamos numa batalha, num campo de batalha. É tanta gente que recorre a Deus só para pedir. Nenhum mal em recorrer a Deus só para pedir. Mas você está aqui como um guerreiro. Você está aqui como uma guerreira. Você está aqui como um valente de Deus. Tem que fazer valer a sua fé, o nome de Jesus. Não podemos cair realmente no descaso que diz a palavra. Esse povo me louva com a boca, mas o coração está longe de mim. Não, temos que mostrar para o mundo que a nossa boca está em Cristo e o nosso coração muito mais. E o nosso coração muito mais. Alguém me entende? Não podemos viver uma mente leviana, uma mente pensativa nas coisas do mundo para satisfazer a vontade dele. Não, temos que entender, não sou do mundo. Nós não somos mais do mundo. Não vivemos para o mundo, vivemos para Deus. Então a nossa fé, a nossa força espiritual tem que prevalecer. Além? Não existimos apenas para fazer o que Deus manda, mas existimos para agradar o seu coração. Diga comigo, diga, não tem valor fazer apenas o que Deus manda. Lembra que Jesus chamou de servo inútil? Eu não estou inventando nada, é a Bíblia. Jesus chamou servo inútil. Vocês só fazem o que é mandado fazer. Mas nós temos que fazer aquilo que está no coração de Deus. Conhecer os desejos de Deus e não apenas a sua palavra. Amém? O servo faz o que mandam, o servo. Mas o filho que agrada o coração do pai, o valente de Deus, ele luta para que o pai seja glorificado. Cada guerra que você vence, Deus é glorificado. Cada batalha que você vence, Deus é glorificado. Cada vitória que você tem, Deus é glorificado. Aleluia! E nós estamos aqui nesse planeta para glorificar o nome de Deus. E glorificar o nome de Deus não é simplesmente aleluia, glória a Deus. Não, são atitudes que Deus olha assim e diz, você é um guerreiro. Deus olha assim e diz, você é uma guerreira, eu tenho prazer em você. Se prepare que eu vou lhe colocar num confronto mais desafiador e você não vai me decepcionar. E aí a gente vai vencendo, cada uma maior do que outra. E vamos criando habilidade em vencer, criamos habilidade em vencer. E chegamos ao ponto de não perder mais. Porque estamos tão acostumados a vencer.
Quem entendeu, diga amém. Assim são os guerreiros de Deus. Nós temos guerreiros de Deus nessa igreja, que eles não sabem o que é derrota. Eles só sabem o que é vitória, vencer, ver o problema. Isso é mais uma vitória que Deus vai dar. Ele vê a situação, mas essa situação já está resolvida, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Eu vou terminar. Aleluia. Diz a palavra: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo, colocaram com perigo e em perigo a sua vida? De maneira que não quis beber. A água chegou. Davi disse: não quis beber. Vou entregar para o Senhor essa água. A vitória de vocês passa a ser do Senhor. Vocês não venceram para mim, vocês venceram para Deus. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: valente de Deus, a sua vitória é para Deus. É para Deus. Para os valentes de Deus, as necessidades deles não são maiores que a necessidade do reino. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Eu não vou fazer uma coisa para o reino, porque eu estou chateado. Eu não vou fazer uma coisa para o reino, porque eu estou zangado. Porque eu saio de baixo. Isso aí não pertence a Deus. Paulo disse para Timóteo: prega o evangelho, em tempo e fora de tempo, com vontade e sem vontade. Prega o evangelho, faz a obra de Deus. Amém? Quem manifesta a glória é Deus. E Ele não divide isso com ninguém. Não é só alguns lugares que opera o Deus vivo, mas no coração de todo aquele que o busca. Se torne um guerreiro, um valente de Deus, como os guerreiros, os valentes de Davi. Os valentes de Deus lutam independente das recompensas. Não podemos lutar as nossas guerras pensando em recompensas. No versículo 18, a seguir, diz o seguinte: também Abisai alçou sua lança contra 300 e os feriu. Também Benaia feriu 2 heróis de Moabe, matou um leão no tempo de neve, matou um egípcio, homem de grande estatura. Abisai e Benaia fizeram coisas dignas dos maiores valentes. Mataram, destruíram inimigos. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, diga: não deixe os seus inimigos vivos. Vence o ressentimento, mata ele. Vence a inveja, mata ela. Vence esses inimigos sentimentais que se alojam no sentimento. Vence. Vence a fome, vence a pobreza, vence a miséria. Não fica reclamando. É você que muda a situação. É você que muda a situação com as suas atitudes. Somos nós que mudamos. É nós que fazemos o daqui a pouco melhor. Quem está me entendendo? Está me entendendo, igreja? Glória a Deus. Os valentes de Deus fazem as tarefas do reino, sem se preocuparem com o tamanho das recompensas. Não fica realmente murmurando: o pastor não viu, eu fiz isso. O pastor não viu, eu levantei aquele paralítico. O pastor não viu, eu sou isso ou aquilo.
O pastor dos pastores está vendo, dá glória a Ele, exalta o nome dEle, faz para Ele. Não centraliza a sua glória em mim. Porque se você ficar realmente buscando recompensa minha, você vai se frustrar. Busque a recompensa de Deus. Amém? Não busque a recompensa minha. Oh, pastor, devia dar uma coisinha para mim. Eu dou, se converta. Só isso. É o grande presente. Se converta. Mude a maneira de pensar. Mude a maneira de agir. Age de uma maneira que agrada a Deus. E não a maneira que agrada a homens. Quem está me entendendo? Deus seja louvado. Deus não procura pessoas que se preocupem por receber, mas que se preocupem em se doar. Deus está procurando pessoas assim, que se doem, que se dê, que vá em frente, que lute realmente as guerras da sua casa, da sua família, de outras pessoas. Deus quer isso de nós. O nosso reconhecimento deve ser apenas em 2 lugares. Diga, só 2 lugares eu vou ter reconhecimento. Quem quer saber quais são esses 2 lugares, diga amém. Um grupo vai ter reconhecimento no céu. E outro vai ter reconhecimento no inferno. Lá no inferno vai dizer, olha, chegou aí o campeão de drogas. Lá no inferno vai dizer bem assim, chegou o matador, matou lá na terra 200. E no céu vai ter a recompensa. Sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Só vamos ter recompensas nesses 2 lugares. Eu prefiro ter no céu. Amém? Muitas pessoas fazem coisas para o reino apenas por recompensas, como reconhecimento, fama, buscam a fama, renome e até dinheiro. Mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A igreja precisa de valentes. Amém? Diga comigo, a igreja precisa de mim. Opa, diminuiu por quê? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ou você é valente ou você é covarde. Não tem meio termo. Ou você é valente ou você é covarde. E a Bíblia diz que os covardes vão ser descartados. Naquele dia Deus vai descartar os covardes. E só tem 2. Ou covarde ou valente. Ou valente ou covarde. Então, temos que realmente nos posicionar. A igreja precisa de nós, mas como covardes, não. A igreja precisa de nós como valentes, cada um na sua área, cada um fazendo aquilo que realmente sabe fazer. Tem gente que só sabe falar de Jesus fora da igreja. Fala. Tem gente que só sabe realmente falar de Jesus abençoando as pessoas, levando uma cesta básica, levando um remédio, pagando uma água, pagando uma luz. Meu irmão, você está sendo valente de Deus fazendo isso também. Amém? No seu natural, seja um valente de Deus. Seja um valente, seja uma pessoa comprometida com o reino de Deus. Você não precisa ser um grande pregador. Diga comigo, levante a mão assim, bem assim, bem assim. Diga, eu não preciso ser um grande pregador. Eu quero ser um grande crente. Aplaude a Jesus. Teve valente de Davi que matou 800. Teve valente de Davi que matou poucos.
E daí? Mas todos eram valentes. Amém? Todos eram comprometidos. Cada um tinha a sua maneira de ser. Cada um tinha a sua habilidade. Cada um realmente com a sua habilidade é útil no reino de Deus. Então faça o reino de Deus expandir. Amém? Conclusão. Deus não nos chamou para sermos um sucesso. Deus nos chamou para sermos triunfantes, corajosos, destemidos, ousados no Espírito. Amém? Diga, Senhor, eu sou um valente, triunfante, corajoso, destemido e ousado no Espírito. A nossa ousadia não pode ser carnal. A nossa ousadia tem que ser no Espírito. Os valentes de Deus não são sempre pessoas bem-sucedidas, mas são pessoas corajosas. Elas enfrentam a vida, apesar das dificuldades. A prosperidade de Deus não se limita apenas às coisas dessa vida. Deus quer prosperar almas. Quem foi mais bem-sucedido do que Jesus nesta terra? Teve alguém aqui no planeta Terra que tenha sido mais bem-sucedido do que Jesus? E não era rico, não viveu em palácio, mas era um homem altamente bem-sucedido. Sabe por quê? Jesus era um valente, não era um covarde. Jesus enfrentou a lei de Roma, enfrentou a lei dos religiosos, enfrentou o querer de Deus, recusou realmente toda a proposta do mundo para fazer de você e de mim um valente para Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Eu quero terminar contando uma pequena história. Certa vez, no meio de uma guerra, um general chegou ao seu subordinado e lhe disse: você sabe que nós estamos em um número menor de soldados e menos aparelhados do que o inimigo. Lutaria comigo, mesmo assim, nesta guerra? O comandante perguntou ao seu subordinado. E o subordinado respondeu: não conheço nenhum inimigo e nem o seu poder de fogo. O subordinado, o soldado, respondeu: meu general, eu não conheço nenhum inimigo e não conheço também as suas armas, o seu poder de fogo. Mas eu sei que o Senhor é o melhor comandante que um soldado pode ter. Você entendeu a história? Eu não quero saber quem é Satanás. Eu quero conhecer o meu comandante. Eu não quero saber se os problemas são grandes ou pequenos. Eu sei quem é o general de todas as guerras. O general de todas as guerras é Jesus Cristo. Eu não quero saber o que o mundo pensa de nós. Eu estou certo do que Deus pensa a respeito desta igreja.
É o que Deus pensa de nós, que vai nos empurrar para frente. Não é o que acham ou deixam de achar. É o que Deus acha. Aquilo que Deus acha de você é fundamental. O que o diabo pensa ao seu respeito não vale nada. Não tem valor de nada. Se você não der crédito. Se você for der crédito ao que o diabo pensa a respeito da sua vida, da sua família, aí ele leva vantagem. Mas esteja sempre preocupado em agradar o seu general, em dizer: eis-me aqui, general, eis-me aqui. Conhecer a vontade do seu general, até pelo olhar dele, até pelo sorriso dele. Conhecê-lo de tal maneira que ele nem sequer precise falar. Basta você sentir e já sabe o que o seu general quer. Eu quero orar nesta manhã por todos os valentes de Deus. Se tem alguém aqui nesta igreja, nesta manhã, que se acha valente de Deus, fique em pé. Eu quero orar por você.